Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos sobre a Vida. Eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Ivo, comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema desse nosso encontro de hoje é: o que se transforma? Na verdade, essa palavra transformação, ela é mencionada regularmente pelo Krishnamurti, não apenas uma transformação individual na consciência humana, mas uma transformação no mundo, não é? Porque o mundo vive um mundo de desigualdade social, competição, ganância, disputas de toda ordem. É um mundo a vida do mundo é uma vida egoísta, porque nós, seres humanos, somos egoístas. E Krishnamurti reiteradamente fala na necessidade dessa transformação, dessa revolução na consciência, tanto do indivíduo quanto do mundo. E a gente vai ver a presença dessa palavra transformação também em outras fontes, né? Tem o livro do Vic Haoshin, que é um teósofo lá das Filipinas, Self-Transformation, que é autotransformação. E até mesmo no texto da Missão da Sociedade Teosófica, né, aprovado pelo Conselho Internacional da Sociedade Teosófica, diz que a missão da Sociedade Teosófica é servir a humanidade através do cultivo sempre mais aprofundado de uma compreensão e realização da sabedoria temporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Esse é o texto da missão da Sociedade Teosófica. Então, vejam que o assunto da missão, da transformação, é um assunto presente nesses ensinamentos que têm a ver com se buscar um mundo melhor, se buscar uma vida melhor, se buscar uma vida feliz e harmônica, não só para si mesmo, mas para os outros, né? E aí surge a pergunta: transformar o quê? Em quê? Como? O que transforma e o que é transformado? A gente vai vendo que essa transformação se opera na consciência do indivíduo, porque a consciência do mundo é a soma da consciência dos indivíduos, né? A chamada consciência coletiva, ela reflete a consciência predominante num povo, numa civilização, numa nação, né? Então, a gente precisa debruçar um pouquinho nisso. E aí, o primeiro ponto que já chama atenção ao tratar desse tema é a diferença entre mudança e transformação. Porque mudança é algo que você pode mudar por deliberação própria, né? Você aplicar uma energia para mudar um padrão, para mudar um hábito, né? Para mudar até um modo de pensar. Então, a mudança, que em muitos casos ela é necessária, não tenho a menor dúvida, em geral ela opera num nível mais superficial do ser, porque você simplesmente põe uma energia para mudar uma coisa que vinha de um jeito e você quer de outro, né? Mas as mudanças em geral, inclusive as chamadas revoluções sociais, né, comunista, socialista, todas elas, capitalista, seja qual for,
elas não resolveram os problemas humanos, porque elas sempre mudam num nível muito superficial. Então, a questão de mudar, o mundo está passando por muitas mudanças. Tecnologicamente, ninguém discute uma evolução tremenda, né? O simples fato da gente estar aqui reunido nesse domingo, final do dia, conversando sobre esses assuntos, é graças a essa explosão tecnológica que veio agora, inclusive, após a pandemia, né? Durante a pandemia. Então, mudanças vão estar acontecendo sempre, mas elas não têm sido capazes de trazer a paz, a harmonia, não é? O amor, o equilíbrio, a vida feliz, porque mudam-se padrões, mudam-se estruturas de poder, mudam-se hábitos, mas a vida humana continua caótica. Já quando se fala em transformação, é uma coisa mais profunda do que uma simples mudança. E, segundo eu pude ver no estudo do Krishnamurti, a transformação não é uma coisa deliberada. Vou mudar para o padrão tal. Tipo, sou orgulhoso, vou deixar de ser, vou me tornar humilde, né? Todas essas mudanças fruto de deliberações, na verdade, elas não são verdadeiras transformações, porque a consciência humana, que ela parte essa racional lógica para se comunicar para tudo, mas existe também muitos fatores inconscientes operando nas nossas atitudes. Muitos fatores inconscientes compõem a consciência no sentido mais amplo, né? Então, esse poder nosso de mudar, que ele existe, né, ele é limitado. O que realmente liberta a consciência de padrões, de atitudes que vêm profundamente do inconsciente, não é a simples mudança de padrão, mas é a libertação de padrões em geral, né? E essa libertação, ela se dá através de um processo de observação. Observação isenta. Observação isenta de si mesmo, observação isenta do outro, observação isenta das relações, observação isenta da vida, do movimento da vida, dos ciclos, da natureza, né? Através dessa observação, que é um estado de atenção silenciosa, é um estado é um estado que não julga, que não conclui e também que não busca respostas nesse sentido, que não seja a compreensão das coisas como elas são, né? Nesse estado de silêncio interior acontece essa observação que é transformadora. E essa transformação, ela não é para um padrão idealizado. Ela não é assim, sou avarento, vou me tornar generoso. Ou sou orgulhoso, vou me tornar humilde. Não é assim, né? Ela é o olhar para o que é, o estar em contato com o que é, sem interferência no que é, seja o orgulho, seja a raiva, seja o medo, seja a ganância, a ambição, né? A luxúria, seja lá o que for. Olhar com verdade. Olhar com verdade é olhar sem interferência. É olhar o que é. E quando existe esse encontro com a verdade do que é essa observação isenta,
esse o que é se transforma sozinho. Ou seja, aquela energia inconsciente que estava presa, fosse no ciúme, fosse na inveja, fosse no medo, fosse na raiva, no orgulho, no ressentimento, na mágoa, né? Todos esses fatores, eles contêm energias inconscientes presas que rompem nas nossas atitudes. E aí, quando a gente olha com verdade, e para olhar com verdade, a gente tem que ter muita humildade, viu, gente? E essa humildade demanda até uma certa coragem. Por quê? Porque todos nós temos um ego que é uma autoimagem, o tal do ego psicológico, né? Todos nós temos essa autoimagem. E quando você começa a ver as falhas ou as deficiências no nosso próprio caráter, né? Como esses exemplos que eu acabei de citar, o que acontece? Essa autoimagem fica arranhada e a gente não gosta. A gente não gosta de ver essa autoimagem destruída, porque se essa autoimagem é despedaçada, destruída, humilhada, a gente se sente lá no chão, a gente se sente destruído mesmo, né? Então, para você poder olhar para todos esses fatores sem esse sentimento de inferioridade que possa advir de uma autoimagem destruída, ou mesmo um sentimento de depressão que possa advir de uma autoimagem destruída, você precisa ter humildade para ver que você não é nenhuma autoimagem, nem elevadora, nem depreciadora, nem exaltadora, nem depreciadora. Qualquer autoimagem que você faça de si mesmo, ela é só uma imagem. E a gente tem muito essa tendência inconsciente de criar uma imagem ou exaltadora de nós mesmos, né? Alta autoestima, se acha, ou a baixa autoestima, que é uma autoimagem depreciadora de si mesmo. Tudo isso são jogos psicológicos que vêm na mente inconsciente, que interferem muito nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e nessas desvirtudes que muitas vezes permeiam as nossas atitudes, né? E daí a transformação que se busca é um desmanchar dessas desvirtudes, não pela vontade de impor a virtude oposta, porque isso aí vai gerar conflito. Isso aí vai fazer a pessoa ficar num conflito tremendo. A verdade é que ela é uma coisa e ela quer ser outra. E nesse querer ser, vai haver o conflito, e no conflito ela vai desperdiçar energia. Ao passo que se ela fica com o que é, simplesmente fica com o que é, sem interferir, vai acontecer a libertação da energia que está inconsciente ali, porque esse ficar com o que é a verdade, e a verdade é libertadora, né? Então, aquela energia que estava no ciúme, na raiva, no medo, no ressentimento, na mágoa, na inveja, seja lá no que for, por ser olhada com verdade e humildade, sem julgamento de tipo nenhum, essa realidade se transforma sozinha, né? Aquela energia se liberta e algo maior, melhor, mais livre, mais verdadeiro surge na nossa consciência. Você falou da diferença entre mudança e transformação. É lógico que palavras são apenas palavras, né? Mas no sentido que você estava colocando, eu achei interessante, porque transformação é algo, geralmente a gente pensa em algo mais profundo, enquanto mudança é você é algo mais superficial, né? Você muda de camisa, você muda às vezes o gosto.
gostava de uma coisa, passou a gostar de outra. Essas pequenas mudanças na vida ocorrem dentro do domínio do tempo, geralmente, né? Você quer ficar um pouco mais forte, vai para a academia, aí você vê alguma mudança no seu corpo, né? Você fica com o corpo um pouco melhor preparado. Então, essas mudanças geralmente ocorrem dentro do domínio do tempo e são produzidas pela vontade do pensamento, né? O pensamento imagina, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso emagrecer, então eu vou mudar a minha alimentação. Então, essas mudanças são todas dentro de um contexto, vamos dizer assim, limitado e mais superficial. Quando nós falamos assim em transformação, e se nós formos assim tentar entender o significado da palavra, né? Formação é a maneira como nós estruturamos a nossa vida. Então, uma transformação é mudar, de certa maneira, uma interpretação possível é mudar a forma como nós vivemos, ou seja, mudar também a visão que nós temos do mundo. Então, é algo que está num nível, pelo menos como o Krishnamurti coloca, num nível bem mais profundo do que aquela mudança cosmética, aquela mudança superficial, que é o que geralmente as pessoas estão preparadas para fazer. E quando se fala numa mudança radical, né, que é uma transformação verdadeira, que possa mudar a forma como nós vivemos de certa maneira, também transformar o mundo, porque nós vemos a forma como todos nós estamos vivendo, né, em conflito, levando uma vida fragmentada, seguindo os desejos, fugindo das coisas que nos amedrontam. Esse tipo de vida é insustentável. Nós estamos caminhando assim, no sentido de algo muito grave, como a possível extinção da espécie. Então, estão todos sedentos por uma verdadeira transformação que possa alterar a forma como nós vivemos. Que essa forma como nós vivemos, egoísta, gananciosa, querendo cada vez mais para si, mais para o seu time de futebol, mais para o seu país, mais para as suas predileções, né? E isso está levando a uma ruptura, está levando a uma condição de agravamento da pobreza, de destruição da biodiversidade e assim por diante. Então, nós estamos assim sentindo a necessidade dessa transformação que é algo fundamental. E o Krishnamurti diz o seguinte: a transformação é uma responsabilidade de cada ser humano. Às vezes não, na maior parte das vezes, as pessoas imaginam que a transformação tem que vir de fora. O grande líder tem que ser eleito, tem que assumir o poder e vai, então, criar novas bases para a convivência social, criar uma nova economia, criar um novo ambiente de negócios e assim por diante, que vai viabilizar uma vida melhor para todos. Mas todas essas mudanças que são baseadas em ideias, em ideologias, elas atuam num nível muito superficial e não tocam no âmago do ser humano, não tocam nessa questão do egoísmo, da fragmentação e da visão separatista que está na raiz de todo o problema humano. Então, nós estamos aqui falando de uma transformação radical, uma transformação no indivíduo, na maneira dele viver. E Krishnamurti fala uma outra coisa muito interessante, né? Nós falamos muito em indivíduo e que a transformação tem que vir do indivíduo. Só que a maioria das pessoas não age como indivíduo. A palavra indivíduo quer dizer um ser indivisível. Só que nós, praticamente todos os seres humanos, vivem uma vida fragmentada. Então, na prática,
eles não são indivíduos, porque eles vivem em conflito, eles têm várias vontades conflitantes, querem seguir ah, o líder religioso, ao mesmo tempo o líder político, querem o bem-estar da sua família, mas estão dispostos a brigar com os outros em guerras. Então, existem tantos conflitos e tanta fragmentação na sociedade humana e no ser humano que nós deixamos de ser verdadeiramente indivíduos. Então, a primeira coisa que nós temos que descobrir qual é aquela essência que nos torna realmente indivíduos, que nos torna seres com uma capacidade de autotransformação, uma capacidade de olhar e ver a realidade sem ter que seguir alguém, a ideologias, a grandes líderes, resgatar essa capacidade de olhar, de sentir, de, de viver de uma forma íntegra, de, de perceber que existe uma unidade inerente na vida e entre todos os seres humanos. Isso, hoje em dia, é tão fundamental que haja essa transformação, porque nós estamos caminhando para uma situação quase irreversível em termos de destruição do meio ambiente, destruição da natureza. Então, mais do que nunca essa transformação se faz necessária. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu e o Marcos Rezende conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje foi o que se transforma. Então, se essa transformação depende de cada um de nós, depende de uma transformação interior, esse nosso diálogo, não só entre eu e o Marcos, mas entre todos nós aqui, se torna fundamental, porque se nós não empreendermos essa transformação, não no nível superficial, mas realmente conseguirmos viver de forma diferente, nada vai mudar. Nós vamos possivelmente trocar de governante, trocar de direita para esquerda, de direita para esquerda, ou ir para o centro, ou ir para a borda, mas, de qualquer maneira, o ser humano vai continuar igual. Então, surge aquela questão fundamental. Se nós somos o mundo e nós percebemos que essa mudança é indispensável, nós temos que nos transformar. Porque na hora que nós nos transformarmos, o mundo também vai se transformar. Essa talvez seja a questão mais importante que o Krishnamurti nos alerta, né? Que a transformação vem do interior. Agora, como o Marcos estava falando, né? Isso não pode ser um trabalho que é baseado no raciocínio, na vontade, em ideias. Tem que ser algo muito mais profundo. Então, nós estamos aqui investigando como é que essa transformação tão radical e tão necessária pode ocorrer. Edu, isso que você falou aí, que nós somos o mundo, é uma coisa muito, muito estranha para o normal das pessoas, né? Porque a gente acha que aconteça o que acontecer comigo, o mundo é lá o que ele é, né? E é o Krishnamurti que traz isso muito forte, que nós somos o mundo, né? É interessante que na literatura teosófica fala-se também na unidade da vida e fala-se na heresia da separatividade, né, que está lá na Voz do Silêncio. E nossa temática aqui é Krishnamurti e a unidade da vida. E o Krishnamurti puxa com muita força esse sentido de responsabilidade individual
no mundo, no que acontece no mundo. Então, o que ele fala? Assim, para transformar o mundo que nos circunda, com suas misérias, guerras, desemprego, fome, divisões de classe, urge uma transformação em nós mesmos. Em geral, as pessoas não entendem isso. O que eu tenho a ver com a guerra, com a miséria, com a divisão de classe, né? A gente acha que não tem. Mas aí ele diz, a revolução deve começar dentro de nós mesmos, mas não de acordo com nenhuma crença ou ideologia. Para se operar uma revolução fundamental dentro de nós, precisamos compreender integralmente o processo de nossos pensamentos e sentimentos na vida de relação. É a única solução. Olha como isso foge totalmente ao padrão convencional das pessoas, que acham que elas são uma coisa e o mundo é outra, né? E ele está dizendo, você só vai resolver os problemas do mundo se você resolver dentro de você mesmo, né? E aí, dentro dessa temática, o que se transforma, né? Que é o indivíduo. Espera aí, o que é o indivíduo? É o corpo? É o emocional? É o mental? É algo além do mental? Você vê que a gente tem muitas facetas, a gente tem muitos níveis de consciência em nós mesmos, né? E aí, quando ele fala nessa transformação, nesse nível pessoal, ele fala, para transformar qualquer coisa, você precisa primeiro compreender o que é. Só então a possibilidade de renovação, regeneração, transformação. Toda reforma sem compreensão é retrocesso. Porque não olhamos de frente o que é. Mas se começamos a compreender exatamente o que é, saberemos então como agir. Não se pode agir sem antes observar, investigar e compreender o que é. Esse compreender o que é encontrar a verdade nas mínimas coisas. A verdade, como eu estava dizendo, no ciúme, no apego, no desejo, no medo, no sentimento de posse, no egoísmo, tudo isso faz parte de um todo egóico que precisa ser visto com muita isenção, né? Com muita clareza, com muita verdade. Então, o que precisa ser transformado é o indivíduo. E o que é que transforma? O olhar verdadeiro. Mas o olhar verdadeiro normalmente é turvado pela autoimagem, né? Então, você imagina, uma hora você percebe que você, hipoteticamente, qualquer um de nós, está sendo invejoso. É muito estranho quando você percebe isso. Caramba, euzinho, invejoso. Aí o cara entra numa negação, num processo porque isso contraria a sua autoimagem, né? E também não é questão de botar uma espada nesse ego e dizer invejoso, invejoso. Não é uma condenação, nem uma indulgência. É só um olhar verdadeiro e humilde. Por que humilde? Porque se houver o ego interferindo nessa observação, e essa é a parte mais difícil, impedir que ele interfira na observação de si mesmo, essa é a parte mais difícil. Se o ego entrar, a observação se distorce. Aí já vai para ideias enganosas, conclusões enganosas, auto-engano de diversas ordens. E é impressionante como é mais fácil a gente ver os defeitos dos outros do que os nossos.
Os dos outros, às vezes, estão estampados, mas a própria pessoa não vê, né? Então, tentando puxar assim, bem, do lado bem prático, o que se transforma? O que é? A relação se transforma quando a verdade se estabelece na relação. Porque muitas relações têm muitos jogos de poder, jogos de interesses, que nem as pessoas que estão em relação percebem e compreendem, né? Então, a relação se transforma quando existe a percepção do que é, sem condenação, sem a ideia do que teria que ser, né? E havendo essa transformação individual, que é infinita, sempre vão vir fatores novos para serem percebidos, trabalhados e transformados. Sempre que houver a transformação do indivíduo, o mundo já é diferente. É por isso que a gente faz aqui, nós e todo o grupo que está junto, nós estamos transformando o mundo. À medida que a gente percebe dentro de nós alguma dessas coisas e por percebê-las, elas são naturalmente transformadas, removidas sem esforço, porque a verdade tem esse poder, né? O mundo já é diferente, a consciência coletiva já está sendo iluminada de outra maneira, né? A gente já citou aqui aquela ocasião que o Krishnamurti foi falar na ONU, na palestra dele na sede da ONU em Nova York. E aí, depois da palestra, nas perguntas, o sujeito falou: o que adianta o senhor falar nessa transformação se o mundo continuará o mesmo? Aí ele respondeu para o cara assim: transforme-se e o senhor verá se o mundo continuará o mesmo, né? Então, esse negócio é poderoso. Essa Vai, frase é Edu. bem característica da visão do Krishnamurti, né? Mas você falou do incômodo que há quando você se percebe invejoso ou se percebe violento, né? Isso gera um certo mal-estar, né? E aí existem dois mecanismos que são típicos no ser humano. Um é você negar aquilo no sentido de procurar mostrar que você não é invejoso, né? Você Joga não para o aceitar, inconsciente. você tenta justificar que aquilo lá foi uma coisa temporária, foi a culpa é do outro, né? O outro é que criou as condições para que essa emoção viesse à tona. Então a culpa não é do outro ou é minha. E a outra possibilidade é você se sentir culpado, que também é uma coisa muito ruim, né? Você faz alguma coisa errada, aí você percebe que você fez alguma coisa errada, você falou de forma grosseira com alguém, por exemplo, e aí você se sente culpado. A culpa não resolve o problema, porque ainda é o eu que está julgando, né? Com essas mudanças, né? E o que é necessário é aquela percepção que está além do pensamento, né? Isso que para a maioria das pessoas parece algo muito difícil, né? De entender que existe uma possibilidade de você olhar não com olhar crítico, não com olhar do analista, com olhar de quem está classificando, de quem está querendo enquadrar uma determinada emoção dentro de uma categoria qualquer que seja, mas alguém que está simplesmente olhando e percebendo na totalidade o que está acontecendo dentro de si e fora de si. E o Krishnamurti fala uma coisa muito interessante, né? Que não existe separação entre o dentro e o fora. Você não pode querer mudar o mundo externo, porque o dentro e o fora, o Marx colocou, são uma coisa só. Se você muda, do lado de fora vai mudar automaticamente, porque o mundo é como nós o vemos, o mundo é aquilo que nós percebemos. Então,
essa visão clara, essa visão não obscurecida pelas ilusões, pelos desejos, pelos anseios de toda ordem. É tão importante hoje essa capacidade de olhar e, por exemplo, perceber que a guerra não vai nos levar a lugar nenhum. Hoje, as pessoas acham que a guerra é uma coisa natural, é uma coisa triste de ver isso, né? Os países alimentando as guerras, achando que você tem que realmente defender o seu lado contra o outro para, de alguma maneira, subjugar o outro lado e aí conseguir a paz. Mas não é assim que funciona, né? Quanto mais você alimenta com mais armas, com mais violência, com mais separatividade, que a guerra sempre é baseada no extremismo, né? A virtude está do meu lado e os outros estão errados, né? Vocês vejam, por exemplo, o absurdo que chegou, por exemplo, na época das cruzadas, né? De da igreja falar Deus está do nosso lado, vamos lutar contra os infiéis. Então você vê que qualquer guerra existe esse fator ideológico, esse fator que é um grande equívoco achar que existe nós e eles, o meu lado e o outro lado. Isso é uma visão separatista tão equivocada, mas as pessoas não percebem isso, que esse extremismo, essa separação, justamente é que está trazendo ah, as diferenças sociais, a destruição da natureza, o mal-estar generalizado, tanto sofrimento pelo mundo, mas que é possível nós vivermos diferente. Essa transformação, essa formação de uma maneira que transcende aquilo que nós somos hoje, é talvez muito mais importante hoje do que foi no passado, dado a crise profunda que nós nos encontramos, que é uma crise de consciência. Então, nós temos que unir as nossas, as nossas consciências da importância de reuniões como essa, de reflexões em conjunto, né? Reconhecendo que nós não sabemos, mas que nós estamos abertos para compreender. E essa troca, esse compartilhar, essa busca em conjunto dessas grandes verdades, dessas percepções maiores, é tão importante, porque ela pode trazer uma luz no meio das trevas. Nós geralmente vivemos nesse mundo separatista. Talvez nesses breves momentos que nós estamos juntos, nós estamos nos abrindo para algo que transcende o nosso pensamento, que transcende as nossas ideologias e tentando receber uma inspiração que pode fazer com que nós venhamos a ser seres mais plenos, seres mais verdadeiros, mais honestos, mais amorosos, mais compassivos. Você vê que as grandes religiões sempre pregaram o amor e a compaixão, mas, no entanto, o ser humano não conseguiu viver dessa maneira. Mas é possível nós resgatarmos essa nossa maneira de ser amorosa e compassiva, que é a nossa verdadeira natureza, que está no nosso coração. E se nós fizermos esse trabalho em conjunto, num grupo em que existe esse anseio, essa abertura, essa perspectiva de que nós somos muito pouco, né? Enquanto seres separados, nós somos quase nada. Mas se nós nos unirmos e nos percebermos como algo grandioso, o mundo pode ser muito diferente. E o Krishnamurti fala uma coisa muito bonita, que quando existe essa ruptura com esse modelo de pensar egoísta e separatista, uma nova energia surge. Isso é uma coisa fundamental. Essa energia só se faz presente quando nós aquietamos a nossa mente, quando nós entramos naquela mente meditativa. E ele fala numa energia enorme que não tem nascimento ou morte, que tem uma profundidade infinita. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas ao mesmo tempo tão bonito e tão inspirador, né?
essa energia que não nasce nem morre e está sempre acessível se nós nos abrirmos para ela. E essa energia é que é capaz de causar essa revolução que se faz tão necessária hoje, não é, Marcos? Edu, não é tão abstrato, não, cara. É aquela força estranha que a gente mencionou na outra reunião, né? E é palpável. Na outra semana, a gente falou sobre o espaço, o tempo e o centro. E eu queria trazer uma passagem do Krishnamurti, em que ele trata da questão da transformação do centro, né? Olha só o que ele diz. Se você está profundamente interessado no problema da transformação radical, fundamental, reconhecerá então diretamente por si mesmo que essa transformação é indispensável para que possa haver paz no mundo, para que não haja mais fome, para que haja bem-estar universal do homem, faz-se necessária uma transformação, não no nível superficial, porém no centro. O centro é o eu, que está sempre acumulando. Então, o que se transforma? É esse eu, esse centro de acumulações, esse feixe de quereres, de gostos, de aversões, de autoimagem, de tudo isso que forma um feixe que se enraiza na nossa memória, que a gente acha que é nós mesmos. Esse eu é que precisa ser transformado. E essa transformação ela vem com a observação, com a percepção dele em movimento, em atividade, né? Com as suas exigências frívolas, com seus quereres mesquinhos, com o seu pseudo-altruísmo, né? Nosso eu é tão sofisticado, com tantas variantes de toda ordem, né? Olhar para tudo isso com verdade, sem diminuição e sem exaltação, só verdade, né? Produz essa transformação tão necessária no mundo e na vida de cada um de nós. Então, o que é transformado? O centro, o eu, o ego. O que transforma? O olhar isento, não julgador, não condenador, sem a ideia do que deveria ser a observação isenta. Quem é que produz essa observação isenta? O ser eterno, o ser criador, que somos cada um de nós, né? Quando há simplesmente essa observação, é a natureza divina que está presente e ela transforma tudo, né? Agora, quando a transformação vem toda entremesclada com julgamentos, opiniões, achismos, tinha que ser assim, né? Aí já turvou a visão clara que vem do eterno, que vem da dimensão infinita do ser, que é essa natureza imortal que todo ser humano, em essência, é. Né, Edu? Chegamos ao final do nosso programa e deixamos as nossas saudações para todos, convidando para que estejam presentes nas próximas edições e lembrando que esse programa encontra-se também no YouTube, disponível. Ele será exibido na TV Suprem. Semanalmente nós temos um novo programa na TV Suprem e no YouTube ele pode ser acessado no canal Suprem da União Planetária. Até a próxima. Namastê.